Então, boa tarde, turma. Estamos aqui na aula de números na educação básica do dia 11 de fevereiro de 2021. O tema da aula hoje é o campo dos números reais, né? E o título da apresentação está assim, né? Crítica do problema da medida, o campo real. Então, como sempre, essa minha apresentação aqui foi preparada a partir do livro do Bento de Jesus Caraça, na edição de 2003, que é a que eu tenho, e lembrando sempre que ele é um representante de um contexto cultural específico, né? Como disse a Ferreira no artigo dela de 93. Nós estamos falando do desenvolvimento do campo do conhecimento que se chama matemática, mas é uma matemática, né? A matemática criada pelo homem branco ocidental, né? Que é tida como a matemática, né? Mas aí a gente sabe que existem outras maneiras de, como diz a Conceição lá da FAI, outras maneiras de matematicar no nosso planeta, né? Então, esse aqui a gente está vendo a história de uma delas, né? Então eu estou falando aqui de crítica do problema da medida, né? Então, o problema qual que é, afinal de contas? Nós construímos o campo dos números racionais, né? O campo numérico racional, a partir dessa igualdade aí, ó. A medida do segmento AB é igual a M sobre N, a medida do segmento CD. Essa igualdade aqui exprime que a medida do segmento AB, tomando como unidade o segmento CD, é o número racional M sobre N. Né? Então, assim, nós definimos o campo numérico dos racionais. Mas para realizar essa medida aí, né, para construir esse conjunto numérico, é preciso que seja possível dividir o segmento CD em um número inteiro de partes iguais, de tal forma que cada uma dessas partes caiba um número inteiro de vezes no segmento AB, né? E aí, essa expressão, essa palavra não é muito usada aqui na matemática para a gente no Brasil, mas o Caraça fala da parte alíquota, que é uma parte que divide um todo sem deixar resto. Alíquota aqui a gente usa bastante na economia, né? Na matemática a gente não usa essa palavra, mas estão lembrando aqui, então parte alíquota é uma parte que divide um todo sem deixar resto. Então o problema da crítica é isso aí. Será que existe sempre uma parte alíquota de CD que também seja parte alíquota de AB? Ou seja, será que é sempre possível encontrar, dividir o segmento CD em pequenas partes e essa parte caber um número inteiro de vezes, tanto em CD quanto em AB? Então, esse é o problema com o qual a gente vai lidar aqui hoje. Como sempre, turma, qualquer dúvida, vocês me chamam, porque eu não estou vendo vocês, tá? Nem as mãozinhas, eu estou vendo só o meu PDF aqui. Bom, aí o Caraça coloca 2 pontos de vista para responder o problema. Tem um ponto de vista prático, cuja resposta é sim. Aí a gente pergunta, mas como assim, né? Que eu vou sempre, né? Que a pergunta era essa aqui, né? Existe sempre uma parte alíquota de CD que seja também parte alíquota de AB, ou seja, eu sempre vou encontrar essa unidade comum aos dois segmentos. Do ponto de vista prático, a resposta é sim, e a gente espanta com isso aí, né? Porque a gente que estuda matemática há algum tempinho sabe que não é bem assim. Mas qual que é a versão dele aqui? Qual que é a justificativa do ponto de vista prático? Quando a gente aumenta o número de partes em que dividimos o segmento CD, o comprimento
vai ficando cada vez menor, né? Quanto maior o número de partes, menor o segmento, menor o comprimento desse segmento. E aí chega num certo momento que a precisão do instrumento que a gente está usando para dividir o segmento não permite ir além daquele comprimento ali. Então, a gente acaba vendo, olha, agora cabe, né, um número inteiro de vezes em CD e em AB, porque a gente não consegue partir mais, né, porque tem a limitação do instrumento. Então, por esse ponto de vista, a parte alíquota comum aos dois segmentos vai existir sempre. E aí, se ela não tivesse sido encontrada antes, que é o caso dos segmentos serem comensuráveis, né, ou seja, deles poderem ser representados, a medida poder ser representada com um número racional, esse segmento comum aí é o menor comprimento que na prática a gente consegue picotar lá o segmento CD, tá? Então, do ponto de vista prático, a gente consegue encontrar esse segmento, essa parte comum, né, entre os dois segmentos. Mas do ponto de vista teórico, a coisa não é bem assim, né? Aqui, Jussara. Oi. Desculpa estar te interrompendo. É só porque eu acho que eu não entendi esse problema. Você lembra lá João, você lembra lá quando a gente definiu o campo dos racionais? Que a gente começou com esse problema, né? Como que eu vou medir um segmento AB usando como unidade o segmento CD, né? E aí, às vezes, o segmento CD não cabia um número inteiro de vezes no maior, no segmento AB. Então, a gente dividia o segmento CD num número N de partes, e aí essa parte menorzinha cabia um número inteiro de vezes no AB. Lembra? A gente fez esse exercício prático. Aí lá a gente viu que tinha o conjunto dos números naturais não era suficiente para medir todos, né, para medir todos os segmentos. Então, por isso a gente criou o conjunto dos números racionais. Que aí esse M sobre N é isso. A gente eu quero usar a unidade CD para medir o segmento AB. Eu não vou pegar a figura aqui, João, senão a gente vai demorar, mas tá disponível lá no mundo, tá? Então, esse M sobre N, né? Que é isso aqui, ó. Isso significa que eu vou pegar o segmento CD, dividi-lo em N partes. M partes inteiras. E aí, M dessas N partes vão caber no segmento AB. Então, a gente fala que a medida de AB é M sobre N. Tá? Então, isso aqui é bem a personalidade e fração do número racional, né? De dividir o inteiro em N partes e colocar M dessas N partes lá no AB. Tá, João? Tá claro, todo mundo, turma? Tudo bem? Sim. Aí a dúvida é, será que eu consigo fazer sempre isso? Né? Sempre eu vou conseguir dividir o CD em N partes e conseguir fazer com que essa partezinha menor caiba um número inteiro de vezes no AB? Esse é o problema que a gente vai enfrentar aqui nessa aula de hoje, tá? E aí o Caraça faz como sempre, né? Ele está sempre conectado com a sociedade, com o nosso mundo concreto, real, né? Seja real o que for. Então ele fala assim, que do ponto de vista prático, a gente sempre consegue. Né? Se eu pego uma fita, né? E vou dividindo a fita, né? Num monte de partes cada vez menores, chega num ponto que a faixazinha que eu tenho é tão estreita que eu não consigo dividir mais. E aí eu consigo fazer aquela faixazinha caber um número inteiro de vezes em qualquer outra, né? Como se fosse uma linha, né? Imagina, uma linha, né? Um pedacinho de linha eu consigo fazer caber em qualquer faixa de tecido, tá? Então, assim, em termos práticos,
essa pergunta dele aqui, a resposta é sim. Eu sempre consigo encontrar uma unidade comum para medir CD e AB, resumindo, tá? Mas do ponto de vista teórico, não. E é aí que está o problema. Então, intuitivamente, né, a gente acha, vou dividir, chega num ponto eu não consigo dividir mais, e aquela coisa ali, né, a própria visão já não consegue mais perceber que está sobrando um pedacinho, né? A gente está falando aqui de coisa infinitamente pequena, tá, gente? Então, visualmente, pode caber um número inteiro de vezes, mas na prática, será que cabe? E aí, ele discute um exemplo aqui que é o seguinte: a gente vai considerar um retângulo, um triângulo retângulo, BOA, reto em O, isósceles, ou seja, OA é congruente com OB. A medida de OA, o comprimento de OA é igual ao comprimento de OB. E aí vamos colocar o seguinte problema: encontrar a medida da hipotenusa AB, tomando como unidade de medida o cateto OA. Tá? Então, é o mesmo problema. Usar um segmento como unidade para medir outro segmento. Tá. Entendi. E é aquele problema do raiz de 2, né? Como isso, né? Exatamente. Raiz de 2 ainda não existe no nosso mundo, João. Entendi. A Você não consegue gente... construir ele com a fração, né? A gente... É aquilo que eu falei no início da última aula que eu fiz, uma exposição aqui. A gente tem que esquecer o que a gente conhece dos conjuntos numéricos. Não conhecemos... Atualmente, a gente só conhece os números racionais. Tá? Então, a gente está construindo os conjuntos numéricos. Então, aqui... Então, seguindo essa nossa intuição, ou seja, né, eu acho que sempre eu consigo dividir o OA aqui nos pedaços bem pequenininhos e fazer caber esses pedacinhos aqui no AB, né? Então, seguindo essa nossa intuição, existe um número racional, M sobre N, irredutível, ou seja, né, o mínimo último comum, não existe divisor comum aí, né, entre o numerador e o denominador, ou se ele não for irredutível, a gente simplifica a fração até que ela se torne irredutível, tá? Isso aqui é uma estratégia-chave aqui para a gente perceber o problema, tá? Então, assim, a gente está seguindo essa nossa intuição, existe esse número racional, tal que o segmento, a hipotenusa AB, pode ser medida usando o cateto OA. Então, AB é igual a M sobre N OA, com MN números inteiros e a fração M sobre N irredutível. Mas a gente também conhece o Teorema de Pitágoras. A gente e a humanidade, muito antes de Pitágoras, né, já conhecia esse resultado, essa relação, que diz que o quadrado, o quadrado que eu construí aqui em cima da hipotenusa desse triângulo retângulo tem por área a soma das áreas dos quadrados construídos em cima dos catetos. Né? Em termos algébricos, a medida de AB elevado ao quadrado é igual à medida de OA elevado ao quadrado, mais a medida de OB elevado ao quadrado. Mas como o triângulo é isósceles, por hipótese, OA é igual a OB, então a gente chega que AB ao quadrado é igual a 2 vezes OA ao quadrado. Se eu elevar aqui essa relação 1 ao quadrado, os dois membros elevar ao quadrado, a gente chega aqui AB ao quadrado é igual a M sobre N ao quadrado vezes OA ao quadrado. Então, eu comparo essa essa expressão aqui, essa última expressão, com essa outra, AB ao quadrado é igual a 2OA ao quadrado, para eu concluir que M sobre N ao quadrado é igual a 2. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Bom, então aqui, quando da hipótese, né, da existência da medida de OA tomando OB, desculpa, a partir desse pressuposto de que a medida de AB
tomando a comunidade, que é possível fazer essa medida, e aceitando o teorema de Pitágoras, a gente chega a essa igualdade 3 aqui, né? E a gente vai ver aqui que ela é problemática. Na verdade, é um fato fundamental reconhecido há mais de 25 séculos, segundo Caras. Tá? Na hora que a gente analisa que essa relação, né, que m sobre n ao quadrado é igual a 2 com mn inteiros, a gente conclui, então, que m ao quadrado é igual a 2 vezes m ao quadrado, ou seja, o m ao quadrado é um número par. Bom, mas se o quadrado de um número é par, então esse número também é par. Eu vou deixar essa afirmativa aqui para vocês demonstrarem, tá? Se um número é par, se o quadrado de um número é par, então esse número também é par. Demonstra aí, é bem fácil. Então, como M2 é par, o M vai ser par. Mas, como a gente partiu da hipótese de que M sobre N é uma fração irredutível, se M é par, N é ímpar. Bom, M é par. Então, isso significa que existe um K natural, tal que M é igual a 2 vezes K. E aí agora eu substituo M igual a 2 vezes K nessa relação aqui, M2 é igual a 2N2, e a gente chega que 2K elevado ao quadrado é igual a 2N2, aí fazendo as contas, aqui a gente chega que N2 é igual a 2K2, ou seja, N2 é um número par. E por esse mesmo resultado aqui, se N2 é par, N é par. Então, com isso a gente chega à conclusão aqui que N é simultaneamente ímpar e par. Né? Como assim? Né? Então, a gente chegou num conflito. É uma situação parecida com aquela lá dos números racionais, em que a gente chegou numa situação em que eu não conseguia medir um segmento usando apenas os números naturais. Tá? Então, a gente chegou num conflito aqui, tá? Bom, então, como a gente está aqui construindo, né, o campo de conhecimento dos números na matemática, né, como a gente chegou nesse conflito, a gente tem que decidir que caminho seguir, né, o que eu vou fazer com esse conflito, o que eu vou fazer para tentar resolver esse conflito. Então, Caraça coloca aqui 4 possibilidades, né, para a gente lidar com isso. A primeira possibilidade é abandonar a igualdade 1, ou seja, a igualdade 1, deixa eu voltar aqui para vocês verem. A igualdade 1 é essa aqui, é a possibilidade de escrever AB como sendo M sobre N vezes OA. Na verdade, abandonar a possibilidade de exprimir numericamente sempre a medida de um segmento, né? Eu acho que essa aqui é um pouquinho mais geral, né? A possibilidade de exprimir numericamente sempre a medida de um segmento, e lá, na igualdade 1, na verdade, está escrita como a possibilidade de exprimir numericamente usando um número racional, né? Ele está falando aqui nesse caminho possível sempre, né? O segundo caminho possível é desistir, abandonar o teorema de Pitágoras. O terceiro possível é conservar essa possibilidade de medir, conservar o teorema de Pitágoras, mas abandonar a exigência de que elas sejam logicamente compatíveis. E a quarta possibilidade é conservar tudo e admitir que um número pode ser ao mesmo tempo par e ímpar. Então, aqui tem com esse tipo de dilema que o matemático lida, tá? Bom, cheguei num conflito aqui, teórico, né? O que eu resolvo? Como é que eu resolvo isso aqui? Tá? Bom, o caminho 4, ele é descartado de cara pelo Caraça, porque a definição de paridade, né, baseia-se unicamente no fato do número ser divisível não por 2. Então, se a gente aceitar simultaneamente que o número é divisível por 2 e não é divisível por 2, a gente vai causar um problema lá na base da aritmética, né, na definição de multiplicação, etc. Né? Então, o caminho 4, né, que é admitir que um número pode ser ao mesmo tempo par e ímpar, já é eliminado de cara.
Os caminhos 1 e 2, né, negar a possibilidade de medir, negar o teorema de Pitágoras, se a gente segui-los, a gente vai contrariar o princípio da extensão na matemática, né? Que é aquela ideia de sempre generalizar. Na matemática, a gente busca generalizar, estender todo o conhecimento que a gente constrói, seja qual for o caminho pelo qual essas aquisições se obtêm, esse conhecimento é obtido, né? E estamos sempre procurando o maior rendimento possível. A gente quer sempre generalizar, aumentar, estender o conhecimento matemático, né? Explorando metodicamente, de forma coerente com as coisas concretas, tá? Então, se a gente escolher o caminho 1 e 2, a gente vai estar negando esse princípio da extensão. Primeiro porque a igualdade 1 é bastante eficiente para criar, foi a maneira que a gente usou para criar o campo racional. Se a gente desiste dela, a gente também está desistindo do campo racional. E o teorema de Pitágoras é uma verdade verdade geométrica, né, que está estabelecida, como eu disse, bem antes de Pitágoras, né? Então, lá no Egito, nas medições de terra, etc., eles já usavam essa relação geométrica, né? E isso não tem nada a ver com essa impossibilidade de não medir, de medir segmentos, né? Então, escolher o caminho 2, 1 ou 2, é negar tudo que já foi construído a partir da igualdade 1 e do teorema de Pitágoras. Então, resta o caminho 3, né? Porque o 4 já foi eliminado lá na frente. O caminho 3, vamos lembrar aqui, olha, é conservar, né, essa possibilidade de medir o teorema de Pitágoras, mas abandonar a exigência de que eles sejam compatíveis, logicamente compatíveis. Bom, e aí vem, então, um outro princípio que é na matemática, que é o princípio da compatibilidade lógica. Lembra que o Caraça está falando de uma série de princípios que são algumas normas de conduta que o matemático, que as pessoas que constroem o campo do conhecimento matemático vão incorporando à sua prática. É como se fosse uma parte da metodologia do trabalho do matemático, né? O princípio da extensão que eu citei aqui é um deles, né? Essa tendência de sempre expandir o conhecimento. E aqui esse outro princípio da compatibilidade lógica. E ela se funda nessa pergunta, né? Como podemos admitir a coexistência no nosso raciocínio de duas afirmativas que se contradizem? Toda teoria matemática é uma construção progressiva feita à custa de conceitos e de afirmativas feitas sobre esses conceitos. Né? Então, a gente tem quadrados, a gente tem polinômios. Né? Então, assim, na matemática, a gente define as coisas e constrói proposições que vão estabelecer relações entre essas coisas. Né? Em estado nenhum da construção se pode tolerar desacordo. Esse é um princípio da matemática, né? Então, a teoria matemática é dominada por, entre outros, um princípio geral da compatibilidade lógica dos conceitos e das afirmações. Então, isso é algo da ciência também, né? O princípio do acordo da razão consigo própria, né? A ciência é construída a partir de resultados de afirmativas que são coerentes uma com a outra. Então, esse princípio da compatibilidade lógica é um caso específico para a matemática desse acordo da razão consigo própria, que é da ciência, né? Um parênteses aqui, que não que é a minha observação e não do Caraça, essa coisa de não tolerar um desacordo, de não conseguir lidar com contradições. Isso é uma coisa, é um princípio da matemática, mas não é um princípio da nossa vida, né? Na vida a gente tem que lidar sempre com contradições, conflitos, desacordos, e isso em particular, para mim, sempre foi um nó, tá? Porque em algum momento da minha vida eu achava que eu podia estender para a vida, para a sociedade, esse princípio da não contradição
esse princípio da compatibilidade lógica em outros assuntos. Mas não, né, gente? Na vida, as coisas podem ser contraditórias. A matemática é que tem essa pretensão de não ser contraditória. E aí a gente percebe, então, como que pouco a pouco a matemática vai se descolando do mundo cotidiano, do mundo em geral, da vida, né? Porque a gente começa a matemática contando coisas por uma necessidade social, por uma necessidade da vida, né? De contar, de estabelecer relações, e aí, aos poucos, a gente vai abstraindo, generalizando essas práticas da vida real, e é como se a matemática fosse decolando, né, do concreto, tá? Mas é importante que a gente nunca esqueça do passado concreto da matemática. A matemática não nasceu abstrata. A matemática se tornou abstrata como parte da construção do conhecimento dela, do seu edifício teórico, tá? E esse ponto aqui, esse princípio da compatibilidade lógica, é um exemplo disso, tá? Que a gente, na matemática, a gente não admite contradição, mas na vida a gente admite contradição, tá? Então, esse é um parênteses meu que não está no livro do Caraça, só para a gente botar o pé no chão aqui, não esquecer e não viajar para sempre no mundo da abstração. Bom, então aqui, como a matemática exige essa compatibilidade lógica, a gente também deve rejeitar o caminho 3, porque ele queria... deixa eu voltar aqui nele. Ele queria abrir mão de que a igualdade 1, né, lá da medida do segmento e o teorema de Pitágoras fossem compatíveis logicamente, tá? Bom, então já que nenhum caminho pode ser seguido, vamos ter que inventar um outro, tá? Então, impõe-se um novo esforço criador, um avanço para um estado mais elevado do conhecimento, que é conservar tudo, tá? Vamos conservar a igualdade 1, né, que é a medida AB igual a M sobre N CD, vamos conservar o teorema de Pitágoras e vamos exigir que eles sejam logicamente compatíveis. Mas para conseguir essa conservação aí de tudo, a gente vai precisar criar novos números que sejam mais gerais do que os números racionais. Então, esses números devem conferir à igualdade 1 uma generalidade que a faça abraçar os casos de medidas discutidos anteriormente, ou seja, aquela igualdade lá continua válida no caso dos números racionais, e vamos ter que arrumar uma interpretação, arrumar um jeito aqui para casos parecidos com esse aí do triângulo retângulo que a gente tentou medir a hipotenusa usando o cateto como unidade, tá? Então, aqui a gente está numa situação análoga à insuficiência dos números inteiros para exprimir medidas, né? Foi assim que a gente definiu, inventou o conjunto dos números racionais, né? A gente viu que com os inteiros a gente não conseguia medir quaisquer segmentos, aí a gente teve que inventar números novos para conseguir medir. Só que aqui tem uma diferença crucial, gente. Lá nos números racionais, o motivo para criar novos números era uma necessidade prática, a necessidade de medir. Agora, o motivo aqui é a exigência da compatibilidade lógica entre o que já conhecemos. Então, a gente vê aqui um salto em termos do motivo, do que move, do que faz, o que leva à criação, à expansão do conhecimento matemático. No caso dos números reais, era uma necessidade prática. No caso dos números, agora, os reais, né, que a gente vai definir, é uma necessidade teórica, tá? Então, no desenvolvimento da matemática como ciências, nós encontramos a cada passo dois movimentos para esse progresso, que é a atividade racional e a atividade experimental, ou a teoria e a experiência, ou o pensamento e a ação, tá? Então, a matemática tem essa dialética aí entre
teoria e experiência, teoria e prática, o tempo todo. A gente está aqui avançando bastante mais na abstração da matemática. E aí, então, a gente vai seguir o mesmo método que a gente usou para criar o campo racional. A gente vai isolar a dificuldade, ou seja, identificá-la de forma precisa, ou seja, né, eu não consigo fazer isso. Então, isso é uma negação, né? Eu não consigo medir, mas onde que está o problema? Por que eu não consigo medir a hipotenusa usando o cateto como unidade de medida? Né? Ali a gente vê o problema, mas a gente tem que, dentro desse problema, identificar de forma mais precisa o seu caráter aritmético. Ou seja, a gente tem que buscar a negação que essa dificuldade se traduz. E aí a gente nega a negação. Negando a negação, a gente expande o campo matemático, o campo numérico e constrói, aqui no caso, o conjunto dos números reais. Bom, e aqui, olha, a gente está o tempo todo, não sei se vocês já se deram conta, na hora que a gente falou dos racionais, a gente está meio que fazendo coincidir número com geometria, números com segmentos. Mas vamos lembrar aqui que segmento de reta é uma grandeza geométrica, é algo, né, dentro da matemática, no campo da geometria. E quando a gente compara dois segmentos, a gente está comparando, fazendo uma operação no campo geométrico. Por sua vez, a expressão numérica da medição significa a tradução da operação geométrica por meio de um instrumento numérico. Então, quando ele fala... Deixa eu voltar lá no início. Essa igualdade aqui, olha, ela mistura número com geometria. Porque na hora que eu falo do segmento AB, essa coisa aqui, esse ser, pertence ao mundo da geometria. Na hora que eu falo M sobre N, esse ser pertence ao mundo dos números. E eu estou falando que um ente geométrico é igual a um número vezes um ente geométrico. Então, eu estou misturando aqui a geometria com números, tá? E aí, é isso que eu estou chamando a atenção aqui. Né, que quando a gente compara segmentos, né, lá no caso, para definir os números reais, eu estou fazendo uma operação no campo geométrico. E aí a gente está tentando expressar numericamente uma operação no campo geométrico. Né? Oi. Oi. Então, na verdade, a gente começou a falar da medida dos segmentos só depois disso? A gente quem? A gente aqui na turma ou a gente matemáticos? Tá. Aqui na turma. A gente só começou a falar de medida de segmento. Até enquanto a gente estava no conjunto dos números naturais, a gente só contava. Uhum. E aí, depois a gente passou para a necessidade de medir. Medir como comparação. E aí, para fazer essa medida, né, de segmentos, a gente viu que os números naturais eram insuficientes. Então, com esse problema, a gente inventou o conjunto dos números racionais. E aí conseguimos medir. E a pergunta que iniciamos hoje na aula foi: será que a gente consegue sempre medir? E aí a gente viu que no caso lá do triângulo retângulo, isósceles, a gente não consegue medir a hipotenusa usando o cateto como unidade. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui... Não, porque eu tinha perguntado, era por causa do... Você tinha falado que uma coisa estava na esfera lá da geometria e a outra coisa está na esfera da álgebra. Né? Ou seja, a gente está mexendo com números aqui, com um conjunto lá aritmético, e a outra coisa a gente está mexendo com a geometria. Mas se a gente estivesse pegando... É isso que eu ia perguntar, na verdade. Se o fato da gente começar a associar
a medida desse segmento com, na verdade, uma coisa que está na aritmética veio agora, ou vem agora, ou isso vem depois e tal. Normalmente, antes a gente está fazendo como se fosse por sobreposição, né? A gente está pegando a partir como unidade de medida, que é de um segmento, e aí a gente está construindo e fazendo as outras coisas. Mas aí essa coisa de poder associar um segmento a um número real, ou um número real não, a um número. Ao número. Isso. E aí isso vem depois, agora, ou não? A gente continua sempre com essa visão de sobrepor e tal. Não, a gente fez essa associação no momento em que a gente traduziu a necessidade de medir segmentos para o campo numérico. Medir é uma coisa, é uma necessidade social, né? E o que é medir? Medir é comparar. Né? E o que a gente estava, da mesma forma que para contar, a gente começou a associar um número a cada objeto, né, de um conjunto que está sendo contado, nesse problema da medida, a gente quer associar um número ao segmento, para medi-lo. A gente está... a matemática nasce dessas duas necessidades, de contar e de medir. Tá? E quando a gente tem a necessidade de contar, a gente inventa matematicamente uma coisa que se chama número natural. Da necessidade de medir, a gente inventa uma coisa que se chama número racional. E como é que a gente faz essa passagem do geométrico para o numérico, né? Então, tem dois segmentos, aquele exercício lá, dois segmentos, tento colocar o menor, né, um número inteiro de vezes no maior. Então, assim, né, se eu consigo colocar 4 vezes, ok, então esse maior aqui é 4 vezes o menor, porque medir é comparar. E aí chega num ponto que, dependendo dos segmentos que eu estou comparando, eu não consigo colocar um número inteiro de vezes no outro. Então, a coisa vai se fazendo assim, por da necessidade de medida, eu vou comparar e vou contar quantas vezes um segmento cabe no outro. É bem uma divisão, né? Então tem essa... existe a coisa física, que é o segmento, ou qualquer coisa que eu queira medir, e eu, para fazer isso, eu vou associar um número. Isso já é uma coisa bem humana, né? Essa medida é associar um número àquela coisa que eu quero medir. Esse número vem de uma comparação. Mas por isso que eu não tinha entendido se, quando a gente estava tratando aquele segmento, a gente já não estava tratando ele como sendo um número. E aí, se a gente já está tratando ele como um número, então, tipo assim, a gente não está associando com duas esferas, então a gente só está na aritmética, não? Não, ele é segmento da geometria o tempo todo. O que eu estou fazendo aqui agora é lembrando disso. A gente não está enxergando o segmento como um número. Sendo um, a gente ainda não está fazendo essa associação. Não vamos fazer. Tá. A gente vai o tempo todo viver com essa dupla personalidade. Entendi. Não, beleza. E isso eu acho um ponto-chave para a gente, professor de matemática, porque a gente confunde, colapsa essas duas coisas, né? Mas, assim, quando a gente olha para uma reta real, né, hoje, sem ter essa discussão toda, olha para uma reta real, a gente vê ali ao mesmo tempo a geometria e os números. Mas a gente tem que ter clareza de que são duas coisas distintas que a gente está colando. Não, beleza, agora eu entendi. Tá? Tá, turma? E é por isso que eu estou fazendo essa chamada aqui, a insuficiência da aritmética, né? Que a gente está lidando com dois mundos aqui, o mundo geométrico e o número numérico, né? E aí, quando a gente está comparando os dois segmentos, a gente está comparando coisas da geometria, mas na hora que a gente associa ao segmento um número, a gente está no campo numérico, tá? E aí a gente está se dando conta aqui que essa tradução,
essa representação, essa associação, não pode ser feita em todos os casos. Né? Então, não é qualquer segmento que eu posso medir usando uma determinada unidade, né? E, né, porque e aí o instrumento que a gente tem, no caso, o numérico, ele não está suficiente para o que eu preciso fazer. Aí, João, fica mais claro ainda que essas coisas não são iguais, porque até agora a gente só tinha números racionais, mas os segmentos continuam sendo todos infinitos. E a gente descobre aqui que esse bocadinho de números que eu tinha, né, esse conjunto numérico que eu tinha até agora, que é o conjunto dos números racionais, eu não consigo, vai ficar segmento sem associar um número. Uhum. Esse é o nó, tá? Beleza. O que a gente está fazendo é esse processo de encher a reta, tá? Nossa reta, por enquanto, está cheio de buracos. Bom, e aí a questão é essa, né? Aí ele fala aqui que é a insuficiência da aritmética. Os segmentos estão aí todos, mas a aritmética que a gente tem até agora não dá conta, não é suficiente para medir todos os segmentos. E aí é essa história, quando eu não consigo encontrar uma mesma unidade de medida, né, para medir dois segmentos, a gente diz que esses dois segmentos são incomensuráveis. Vocês conhecem essa palavra, né, esse conceito? No conjunto dos números racionais, a gente trabalhou ali com segmentos comensuráveis. Eu sempre conseguia medir um usando o outro como unidade. Tá claro, João? Beleza, tá claro, tá claro. João e turma, né? Tá, gente? Obrigado. Porque eu acho isso aqui primordial para a gente, professor de matemática, porque essas coisas são muito óbvias para a gente, né? E aí a gente tem que lembrar que para os nossos alunos não são óbvias necessariamente. E aí o que a gente está fazendo aqui é construindo o campo matemático, os conjuntos numéricos, paulatinamente, de forma como eles foram construídos na história, para a gente perceber que essa coisa não nasceu assim, né, identificada, colapsada, né? A gente está o campo matemático foi sendo construído ao longo desses milhares de anos aí. E a gente está mostrando aqui como que essa construção foi feita. Então, nós, professores, temos que saber esse mecanismo, saber o que está por trás aí dessa história, para ter o devido cuidado na hora de ser professor, tá? É conhecer o que a gente ensina, né? Jussara, Oi. uma pergunta rapidinho. No caso do triângulo ali que você estava trabalhando, triângulo isósceles, eu posso considerar que a hipotenusa é que é a minha unidade, e aí os catetos vão virar que seriam os irracionais. Pode isso? Não, ali acho que se um segmento é incomensurável com o outro também é incomensurável com um. Tá? Então os dois Porque que seriam. Uhum. a comensurabilidade é uma relação entre segmentos. Tá? O que a gente fez ali foi tentar medir a hipotenusa usando o cateto como unidade. Aí a gente chega naquela contradição lá, né? Que um número é par e ímpar ao mesmo tempo. Tá, Pedro? Ok, obrigado. Tá. Bom, aí aqui, olha, a gente vai começar a deixar mais forte essa associação entre os números e a reta, tá? Entre o campo numérico e o campo geométrico. Bom, então aqui umas notações, tá? A gente lembra que a gente ainda não conhece os números negativos, tá, gente? A gente está trabalhando aqui sempre com números positivos por enquanto. A gente está contando, medindo, comparando. Então, a gente denota por Q0 mais o conjunto dos números racionais, ou o campo numérico racional, que é o campo que a gente conhece até agora. Esse P aqui é uma notação para o conjunto dos pontos da reta. Então, aqui
João Vitor, fica bem claro que a gente está falando de dois mundos, né? Um mundo é o conjunto dos números racionais, o outro número é o conjunto dos pontos da reta, tá? Não são coisas iguais, são conjuntos diferentes, eles podem nem se conhecer, tá? O que acontece é que a gente está associando um com o outro, tá? Mas, na verdade, como a gente está com o conjunto dos números positivos aqui, né? Eu tô falando positivo para vocês que conhecem os negativos também, né? Mas naquele momento histórico ali, todos os números eram positivos. Então, PO é o conjunto dos pontos da reta à direita de um ponto O arbitrário, incluindo o ponto O. Ou seja, né, uma semirreta aí com a origem O. E aí, nós vamos fazer corresponder os pontos desses dois conjuntos e analisar a natureza dessa correspondência. Tá? Então, é o conjunto dos números racionais positivos e o conjunto dos pontos de uma semirreta com origem O. Bom, aí aqui, então, a gente tem a semirreta, tá? Eu comecei a desenhar a semirreta aqui de um pontinho antes aqui do O, mas, então, aqui eu tenho a origem dela, reta, esse ser geométrico, esse ente geométrico aqui, é infinito para os dois lados, né? Então, eu escolho um ponto O para ser a origem, e aí escolhi um ponto A aqui para que OA, o segmento OA, seja a unidade que eu vou usar para medir aqui, comparar segmentos, tá? Então, se eu escolho um número racional qualquer, tipo 7 sobre 13, tá? A gente consegue obter um único ponto aqui nessa reta, de tal forma que esse R seja a medida do segmento OB, tomando OA como unidade, né? Igual eu falei, 7 sobre 13, né? Então, eu pego o OA, divido em 13 partes, considero 7, vou obter aqui um ponto B, e o segmento OB vai ter por medida o número racional M sobre N. Tudo bem? Então, dado um número racional, eu consigo obter na reta um ponto B correspondente a ele. Tá? O problema é que a correspondência recíproca nem sempre acontece. Se eu escolher, ou seja, se eu escolher um ponto P qualquer aqui da reta, da semirreta, desculpa, nem sempre eu vou conseguir escrever a medida de OP usando um número racional, porque o segmento OP e o segmento OA podem ser incomensuráveis, né? A gente deu o exemplo lá da hipotenusa com o cateto. Percebe o problema aí, gente? Então, a correspondência entre o conjunto dos números racionais positivos e essa semirreta não é uma correspondência bijetiva, porque o instrumento numérico que a gente tem até agora é insuficiente para estabelecer essa bijeção, tá? Aí, no caso, ela só seria injetiva, né? Eu consigo, para cada R, associar um ponto da reta. Ela é injetiva e não é sobrejetiva, né? Se eu fizer uma função do conjunto R para a reta, todo elemento do conjunto Q, desculpa, o conjunto Q0+, todo ponto de Q0+, eu associo a um ponto da semirreta. Então, ela é injetiva. Mas existem pontos, na verdade, existem infinitos pontos na semirreta que não são imagem de nenhum elemento de Q, que não são associados a Q, a nenhum número racional. Tá? Então, não é uma correspondência bijetora. Isso porque, ou seja, é o que eu falei, tem buracos aqui na reta, tá? Quando eu coloco todos os números racionais na reta, vão existir pontos da reta sem correspondente numérico. Tá claro isso aí, gente?
Tá sim. E aí, então, a criação do novo campo numérico vai estar na negação desse fato. Ou seja, eu vou forçar para que todo ponto da reta seja correspondido a um número desse novo campo que a gente vai inventar, tá? Porque o campo racional não cobre toda a reta. Esse é o nó. E aí, o Caraça faz toda uma análise aqui, que eu vou passar por ela rapidamente, porque vocês vão ver essa discussão na disciplina Fundamentos de Análise, tá? Aqui é só uma exposição rápida, porque o nosso propósito maior aqui é o ensino e aprendizagem dessas coisas, né? Então, cara, oi. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Essa nomenclatura, às vezes, porque eu sempre ouvi isso, e sempre, todo mundo normalmente sempre fala isso, todos os professores, normalmente fala sobre os buracos na reta, né? Seriam esses postos irracionais, que hoje em dia a gente sabe. Mas é estranho, não? Porque, por exemplo, sei lá, se a gente tem uma rua, por exemplo, entendeu? E aí a gente fala, a rua é asfaltada. Mas, na verdade, a maior parte dela, e do tipo, muito... Assim, a maior parte, inclusive praticamente ela toda, ela não tem asfalto, entendeu? E aí a gente continua chamando ela, essa rua asfaltada, mas, tipo, tem mais buracos do que asfalto, entendeu? A gente ainda assim chamaria essa rua de asfaltada, entendeu? Ou seja, a gente ainda assim chamaria, ou não, seria uma rua emburacada, entendeu? Sim, entendi. Aí entra na limitação do instrumento de medida, né? Os nossos olhos não veem os buracos da rua asfaltada, embora os buracos estejam lá. E é a mesma questão aí. A gente imagina que... né, aqui eu desenhei uma reta sem buracos, tá? Mas imagina que eu faça... Não, até um exercício legal da gente fazer, deixar para vocês, tá? Desenha uma reta, mas ao invés de desenhar reta, desenha só números racionais, tá? Ao invés de desenhar uma reta, inventa lá no GeoGebra, por exemplo, uma função que associa a cada número só um racional, todos os números racionais, tá? Se a gente olha no GeoGebra, a reta vai estar assim. Agora, se eu der zoom, ela vai ter um monte de buraco. O problema é o instrumento de medida, o nosso olho, a nossa visão, né, no caso, que não enxerga os buracos, mas eles estão lá. Mas, tipo assim, na verdade, o que eu tava querendo falar é, tipo assim, se seria certo a gente chamar isso de buraco, entendeu? Ah, tá. Eu tô usando uma Não, mas terminologia cotidiana, né? Não, mas é por isso que eu tô falando, entendeu? É porque às vezes a gente discute sobre essas coisas que a gente fala, igual acho que teve nos números, na verdade, falando de fração, aí eu lembro que eu acho que teve alguma coisa parecida com isso, que a menina, aquela moça que apresentou pra gente, ela tinha até falado a respeito disso, de um nome de alguma coisa. Juliana. Que a gente sempre isso, Juliana. Ela falava sempre que a gente falava aquilo lá, sempre foi errado, né? E aí teve até alguém que fez essa observação, falou, nossa, tal, você tomou esse cuidado e tal, de falar tomar isso. Emprestado. Vou tomar emprestado, isso, né? Isso, tomar emprestado, isso mesmo. E aí eu tava pensando nisso agora. Falei, mas será que se a gente chamar isso de buraco, tá certo? E é coerente? É coerente. O que é o buraco? A gente tem que estudar aí a palavra buraco, né? Eu entendo buraco como a falta de alguma coisa numa... O problema que a Juliana falou do emprestado é porque quando a gente pega alguma coisa emprestada, a gente devolve, né? E ali, no caso, a gente não devolveria. Então, vale a gente fazer uma reflexão. João, não vou fazer isso agora, não, mas refletir sobre a adequação ou não de buraco para expressar uma reta sem os números, ou melhor, uma reta... ou melhor, a correspondência entre o conjunto
dos números racionais e uma semirreta, ou uma reta, né? Tá, vamos pensar nisso. Até que ponto a palavra buraco expressa isso bem? Mas o fato é que existem pontos da reta que não correspondem a nenhum número racional. É essa a ideia que deve ser passada. Tá? Passada aqui, essa ideia que deve estar aqui entre nós, né? E, bom, e aí, então, ele vai fazer aqui uma análise de características da semirreta e do conjunto dos números racionais positivos, tá? Que características que ele vai examinar? A infinitude, a ordenação, a densidade e a continuidade. São propriedades, tá? Ser infinito, o que é? É aquela coisa que eu sempre consigo ir... Infinito é que não tem fim, tá? Eu vou pegar aqui um sentido bem coloquial da coisa. Ordenação é que aqui, ó, ordenação no conjunto, na reta numérica, seria, né, o número está antes do outro se ele tiver à esquerda, né? Eu coloco uma ordem, um ponto está depois do outro. Eu sempre posso dizer que um ponto está à esquerda ou à direita do outro. Isso vai determinar uma ordem. A densidade, se eu pego 2 pontos na reta, existem infinitos pontos entre esses 2 pontos. Quaisquer 2 pontos que eu pegar, né? Por exemplo, eu pego um segmento, pego 2 pontos. E aí eu pego o ponto médio desse segmento, o ponto médio desse novo segmento, e assim indefinidamente. Então, eu consigo enxergar, perceber que entre aqueles 2 pontos existe uma infinidade de outros pontos. E essas 3 propriedades também se aplicam, são propriedades do conjunto dos números racionais positivos. Existem infinitos números racionais positivos, existe uma ordem entre eles, porque eu consigo comparar 2 números racionais, né? A gente reduz ao mesmo denominador e compara os numeradores, eu sei dizer quando que um é menor do que o outro. Entre 2 números racionais, sempre existem infinitos números racionais, eu posso ir pegando a média aritmética entre eles. Vejam, o exercício que eu estou fazendo aqui para ordenar e para verificar a ordenação e a densidade, na reta e no conjunto dos números reais, são exercícios diferentes. Quando na reta eu estou trabalhando com pontos, ordenar é falar que está à esquerda ou à direita. Nos números racionais, ordenar é falar que é menor ou maior. A densidade na reta é falar que existem infinitos, pegar o ponto médio, por exemplo, né, de uma infinidade de segmentos aí. No conjunto dos números racionais, eu vou pegar a média aritmética, que é somar e dividir por 2. Então, a gente faz operações diferentes para verificar que os 2 conjuntos são infinitos, ordenados e densos. Tudo bem? O problema vai estar exatamente na continuidade. O Caraça não define continuidade. O que é continuidade, né? Mas ele nos convida a considerar a linha reta como a imagem ideal da continuidade. Isso, para mim, João, isso fortalece o uso da palavra buraco, tá? A gente fala muito, né, que uma coisa contínua é uma coisa que não tem buraco, né? Mas, enfim, fica a sua questão aí, tá? Então, para verificar, né, o Caraça não vai fazer isso matematicamente, formalmente, tá? Isso é feito no curso de vocês, isso é feito na disciplina análise, ou fundamentos de análise, né? A gente define continuidade no cálculo de uma forma, no cálculo diferencial integral, de uma forma bem intuitiva também. A definição formal de continuidade vem no curso de análise, né? No nosso caso, né, no caso do nosso curso, embora alguns professores definam continuidade de forma mais formal, né, de maneira mais formal, no próprio cálculo, tá? E aqui o Caraça, assim, ele está fazendo uma abordagem da matemática bem concreta, né, bem ligada a coisas reais, digamos assim, né? À sociedade, ao nosso mundo, afinal de contas. Então, ele, para verificar se um conjunto qualquer é contínuo, ele vai verificar
se esse conjunto tem uma estrutura, a mesma estrutura da reta. Ele vai tomar a reta como a imagem ideal da continuidade. Então, o que é contínuo é algo que tem a mesma estrutura da reta. Então, aí ele faz usa uma metáfora aí que eu achei bem legal, né? Ele não vai definir continuidade, mas ele vai procurar uma espécie de reagente que nos mostra se num dado conjunto existe ou não a propriedade, no caso da continuidade, né? Assim como um químico determina se num dado, se uma mistura, né, existe ou não um certo elemento. Ele o químico não pega a mistura e bota no microscópio para examinar se tem um determinado elemento lá na mistura, né? Ele joga um reagente. E se a mistura tiver tal comportamento, ele conclui que aquele elemento está lá na mistura, né? Então, essa metáfora que o Caraça usa, tá? Que, na verdade, ele vai usar algum reagente para conferir se o conjunto dos números racionais é contínuo ou não, tá? E aí ele fala que essa noção de continuidade é discutida há mais de 25 séculos, e esse bom reagente aí para definir se o conjunto dos números racionais é ou não contínuo foi estabelecido há pouco mais de 150 anos. Olha a diferença de tempo, né? Cronologicamente, estabelecer que o conjunto dos números racionais não é contínuo é um resultado bem recente na matemática, né? Tudo bem, 150 anos é muita coisa, mas é muito pouco se comparado com 25 séculos em que o ser humano está lidando com essa questão da continuidade, né? E o reagente aí, né, que vai mostrar que esse conjunto não é contínuo, é um conceito que se chama corte de Dedekind. Quem já fez a análise já estudou isso aí. Uma passadinha rápida sobre essa definição aí matemática. A gente está cada vez aprofundando mais aqui na matemática. O que é o corte? O que é um corte, né, num conjunto? Dada uma reta e um ponto P dessa reta, todos os pontos da reta se repartem em duas classes. Uma classe dos pontos que estão à esquerda desse ponto, que ele chama de classe A, e a classe dos pontos que estão à direita do ponto, que ele chama de classe B. Então, corte é isso, né? Eu pego a reta, um ponto, e esse ponto vai determinar duas classes. Os pontos que estão à direita dele, do ponto P, e os pontos que estão à esquerda do ponto P. E sempre que em uma reta se tem uma repartição, dos seus pontos nessas duas classes, satisfazendo essas duas propriedades aqui, a gente fala que a gente tem um corte na reta, tá? As propriedades são essas. Todo ponto da reta está classificado em uma delas, ou seja, não vai ter ponto sem classificação, tá? Então, qualquer ponto que eu escolher de uma reta, aqui eu tô falando do ponto geométrico, tá, gente? Eu não tô falando, não tem número nenhum aqui ainda, tá? Tô falando de seres geométricos. Estou no mundo da geometria, reta, ponto, tá? Então, qualquer ponto, se eu fixo aqui um ponto P, qualquer ponto da reta, eu posso dizer que ele está à direita de P ou à esquerda de P. E qualquer ponto. E, além disso, todo ponto que está na classe A está à esquerda de todo ponto que está na classe B. Então, esse ponto P aqui determina um corte. Tá? Então, a gente tem aqui um corte na reta determinado por esse ponto P. Tá certo? Ok. Beleza. E o corte de Dedekind é isso aqui, ó. Então, o Dedekind colocou um axioma, isso aí, né, há 150 anos, axioma, ou seja, o postulado, né, ou seja, um resultado que não se prova, não é uma proposição, não é um teorema, é um dogma da matemática, é uma propriedade que se toma como verdadeira sem demonstração. E o postulado é esse aí, né? Todo corte da reta, ou seja, todo corte que satisfaz essa definição aqui, é produzido por um ponto dela. Ou seja,
qualquer que seja o corte AB da reta, sempre existe um ponto também da reta que vai separar as duas classes A e B. Tá? Então, é isso aí que é o postulado do Dedekind. E o Caraça fala que esse aí é o bom reagente que estava faltando para detectar continuidade de conjuntos quaisquer. Bom, aí ele pergunta, é possível definir cortes em Q é 0 mais? Sim, se a gente pegar, por exemplo, o número 5, tá? O número 5, agora eu estou falando em números, eu não estou falando mais em retas e pontos, tá? O número 5, eu posso classificar o conjunto dos números reais entre aqueles que são menores do que 5 e aqueles que são maiores do que 5. E qualquer número eu posso dizer se é maior ou menor do que 5, e além disso, todos os números que são menores do que 5 são menores do que quaisquer números que são maiores do que 5. Tá? Então, isso é possível definir cortes no conjunto dos números racionais. A pergunta é, o conjunto dos racionais satisfaz? Opa, tem alguma coisa aqui, deixa eu ver o que é. João Vitor, existe alguma geometria que nega o postulado do corte de Dedekind? Tem nome? Não sei, João. Aí seria uma... Não, mais que geometria, né? Porque ele fala lá da reta, mas é um conceito que ele está usando não só na geometria, né? Eu não sei te responder isso, João. Mas vamos... É uma boa pergunta. Porque dá para criar uma lógica diferente, né? Igual se fez com a negação do quinto postulado de Euclides, né? Aí foram criadas outras geometrias. Bacana. Não sei dizer. Bom, então a gente viu que é possível, né, definir cortes em Q0 mais. E a pergunta é se o conjunto Q0 mais satisfaz ao axioma de Dedekind. Ou seja, todo corte no conjunto Q0 mais tem um número de Q0 mais que separa as duas classes? E a resposta é não. Vão existir cortes cujo elemento de separação não pertence a Q0 mais. Um exemplo aqui, vamos pegar duas classes, A e B. Na classe A, nós colocamos todos os números racionais cujo quadrado é menor do que 2. E na classe B, colocamos todos os números racionais cujo quadrado é maior do que 2. E aí a gente pode demonstrar, tá, que esse AB é um corte, ou seja, podemos demonstrar que ele satisfaz essas duas propriedades aqui, né? Todo número que está qualquer número racional, se eu elevar ao quadrado, eu consigo definir se ele é menor ou maior do que 2, ou seja, não vai existir em Q, não vai existir em Q mais número sem classificação, e todo número cujo quadrado é menor do que 2 é menor do que todo número cujo quadrado é maior do que 2. No caso dos números do Q0 mais, tá, gente? Lembra que a gente ainda não tem número negativo aqui. Então, Q0 mais admite corte. Sim, a gente consegue definir corte em Q0 mais. Mas existem cortes em Q0 mais que não são determinados por um número, por um elemento de Q0 mais. Então, esse corte aqui que eu dei de exemplo é um caso desse, tá? Não existe um número de Q0 mais que vai separar essas duas classes aqui, tá? Em Q0 mais, tá, gente? Se existisse, né, esse número racional, seria um número cujo quadrado é igual a 2. E a gente demonstrou lá, né, que se eu suponho que existe um número racional cujo quadrado é 2, a gente chega numa contradição. Então, ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que não existe um número racional cujo quadrado é 2. Então, o número que vai separar essas duas classes aqui do corte, que a gente fez no conjunto dos números racionais, ele não pertence a um dos números racionais. Esse é o problema, tá?
E daí, então, como é o corte de Dedekind, né, é o reagente para detectar se o conjunto é contínuo ou não, e como a gente concluiu aqui que o conjunto dos números racionais positivos não satisfaz o postulado de Dedekind, a gente conclui que o conjunto Q0+ não é contínuo. Ou seja, ao julgar o reagente corte de Dedekind, a mistura não reagiu, o que mostra que não existe aí o elemento continuidade no conjunto dos números reais positivos, tá? Então, na comparação entre semi-reta e Q0+, o que falha é a continuidade. Tá? Então, a gente tem esses dois conjuntos aqui, o conjunto dos pontos de uma reta, de uma semi-reta, e o conjunto dos números racionais positivos, são ambos infinitos, ordenados e densos, mas o conjunto, a semi-reta é contínua e o Q0+ não é contínuo. E é daí que surge o problema, tá? E o procedimento aí do matemático, então, é negar a negação. Né? Então, quando a gente encontra um obstáculo na matemática que não permite que a gente avance, a gente nega esse obstáculo. Ou seja, que no caso a gente vai negar essa descontinuidade aqui, e aí a gente vai definir uma coisa que se chama número real, né? E esse número real, então, a definição de número real é o elemento de separação de duas classes de um corte qualquer no conjunto dos números racionais. Olha que coisa bonita. Quando a gente define o que é número real, o que é número racional? É um número que pode ser escrito na forma A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. E o que é um número real? É um elemento de separação de duas classes de um corte qualquer no conjunto dos números racionais. Olha a diferença de natureza dessas duas definições. Sara, isso aí também é outra coisa que eu sempre tive dúvida, né? Porque eu falei, como falar dos números reais, né? E talvez essa aí tenha sido a mais bonita, assim, apesar de ser complexo, né? A mais bonitinha, né? Porque isso aí acho que dá para tentar, sei lá, não dá para tentar falar isso aí talvez para um menino do ensino médio, mas isso aí é o mais próximo que dá para chegar, entendeu? É uma coisa tipo... João e turma, isso aqui não é a aula que vocês vão dar para os alunos do ensino fundamental sobre números reais, de forma alguma. Isso aqui, toda vez que a gente tem essa aula aqui baseada no Caraça, é uma aula para professores de matemáticos, para alunos do curso de matemática. É matemática sênior, matemática para pessoas mais experientes na matemática. Tá? Então, por favor, não levem essa aula para o 9º ano, porque senão eu vou brigar com vocês, ficar de mal para sempre. Tá? Beleza. Isso aqui, gente, é o seguinte, todo professor tem que conhecer em profundidade aquilo que ele ensina. Mas isso aqui não é suficiente para você ser professor de matemática, tá bom? Tanto que nós vamos ter 1, 2, 3, 4, só 5 aulas igual a essa aqui, na nossa disciplina, que tem 30 aulas, 30 encontros, tá certo? Isso aqui é só que, olha, vamos conhecer com profundidade o que vocês vão ensinar, mas não ensine desse jeito, tá certo? Isso está gravado e vocês podem copiar esse trecho, colocar no fone de ouvido e ouvir esse mantra para o resto da vida, tá? Esta não é a aula que eu vou dar no 9º ano. Esta não é a aula que eu vou dar no 9º ano, tá bom? Bom, então, vamos aqui. A definição de número real está aqui, tá? E essa é uma construção formal da matemática, tá, gente? O que está acontecendo aqui? O negócio costuma... o Pedro acordou. Bom, vocês continuam vendo aí a projeção, né, gente? O compartilhamento da tela, né? Sim. Continua. Tá, beleza. Então, o número real é isso aí, tá, gente? Formalmente falando, tá?
é o elemento de separação de duas classes de um corte qualquer no conjunto dos números racionais. Então, veja bem, o corte nos números racionais, tá? E o elemento, o ponto de separação desse corte das duas classes é um número real. Então, se existe um número racional que separa as duas classes, o número real vai coincidir com esse número racional. Ou seja, a gente está incluindo no conjunto dos números reais os números racionais, né? Igual eu falei, se você pega o 5, tá? O 5 é um elemento do conjunto dos números racionais que determina um corte. E o 5 pertence ao conjunto dos números racionais. Então, ele está aqui nessa primeira situação. O número racional separa as duas classes, e então esse número vai ser um número real. Agora, se como no caso desse exemplo aqui, né, do número cujo quadrado é 2, se não existe um número racional que separa as duas classes, a gente fala que esse número é irracional. Então, aqui, olha o drama aqui a sutileza, ou a sofisticação, melhor dizendo, da maneira que a gente está, dos instrumentos que a gente está usando aqui para construir esse campo agora, tá? Para criar o campo racional, nós negamos a impossibilidade de medir. Né? Então, a gente estava lá, vamos medir segmento, tá? Mede um, mede outro, e de repente, olha, eu não consigo medir esse segmento aqui só com o número natural. Então, vamos inventar os números racionais. Agora, para criar o campo real, a gente nega a não existência de um elemento de separação de duas classes. Olha que coisa louca, né? É uma construção altamente abstrata. Enquanto que para construir o conjunto dos números racionais, a gente tinha uma impossibilidade prática, tá? Eu não consigo medir, então eu vou inventar um novo instrumento de medida, tá? No campo real, agora a gente nega a existência de um elemento de separação. Nega a não existência, desculpa. A gente nega a não existência de um elemento de separação de duas classes. Agora, todas as classes de um corte vai ter um elemento de separação pertencente àquele conjunto que a gente está definindo aqui como conjunto dos números reais. E a natureza, olha a sofisticação aqui também, né? Para eu definir um número racional, eu só preciso de dois números naturais. E para definir um número real, eu preciso de duas infinidades de números racionais. Eu preciso de todo mundo que está na classe à esquerda e todo mundo que está na classe à direita. E aí, turma, a gente cola, a gente faz essa identificação entre o conjunto dos números reais e a reta numérica. A todo ponto da reta, a gente corresponde um número real, e a todo número real, a gente corresponde um ponto da reta. Tá? Agora sim, João Vitor, a reta não tem mais buracos, seja isso que for. Bom, aqui a gente já está bem na disciplina Fundamentos de Análise, ou Análise 1, então eu não vou ficar teorizando muito mais nas coisas, não. Vamos aqui para um lado prático. Algo que pode ser feito no 9º ano, tá, gente? Mas com uma notação mais acessível, tá? Eu estou usando aqui notação para gente grande, tá? Vamos construir o número real cujo quadrado é igual a 6. Não conheço, né, por enquanto a gente só conhece o número 6, que é um número racional, que também é um número natural, né, inteiro, tá? E a construção a gente faz assim, ó, olha aqui, eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Eu vou determinar o elemento de separação de duas classes de um corte qualquer, no conjunto dos números racionais. Esse exercício aí da definição que eu vou fazer aqui para eu vou construir o número real cujo quadrado é igual a 6. Então, para isso, eu vou construir uma sequência de números racionais R, tais que R2 é menor do que 6. Vou construir outra sequência de números racionais S, cujo quadrado é maior do que 6, tá? E eu estou fazendo um corte, né? Então, eu vou
de alguma forma, me aproximando, vejam que tem bem aqui a ideia de limite, tá? Me aproximando desse número cujo quadrado é exatamente igual a 6, tá? Então, eu começo, igual 6, eu pego dois quadrados que são próximos a 6, que 6 está entre eles, né? Então, eu pego aqui o 2 e o 3. Ou melhor, dois quadrados, desculpa, o 4 e o 9. Né? 6 está entre 4 e 9. Tá? Eu estou aqui nessa linha. Ah, mas eu não consigo cercar aqui, não. Ah, cerquei. Então, essa tabela está construída assim. Os quadrados estão nas colunas externas, tá? Então, 6 é maior do que 4 e é menor do que 9. E 4 é 2 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado. Então, como eu estou construindo o corte, né? O 2 é menor do que esse número aqui, cujo quadrado é 6, o x, tá? 2 é menor do que x e 3 é menor. 3 é maior do que x, tá? X é um número entre 2 e 3. E aí, então, vou fazer aqui casa decimal por casa decimal, tá? Então, com uma casa decimal, eu vou experimentar. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Faço o quadrado desses números. Aí, a gente descobre que 2,4 ao quadrado é menor do que 6, mas 2,5 ao quadrado é maior do que 6. Então, 2,4 está na classe A e 2,5 está na classe B. Coloco mais uma casa decimal. Eu vou olhar agora 2,41, 42, 43, etc., até 49. E aí, eu pego 2,44 e elevo ao quadrado, cada um elevando ao quadrado, né? Então, 2,44 ao quadrado vai ser menor do que 6 e 2,45 ao quadrado vai ser maior do que 6. Então, 2,44 está na classe A, 2,45 está na classe B. E assim eu vou fazendo, tá? Vou acrescentando casa decimal por casa decimal. Vejam que aqui, ó, os R's são todos números racionais. Aqui, depois do 4 é 0, depois do 44 são zeros, depois do 9, zeros. Aqui são todos números racionais. E os S's também. Os S's são todos números racionais, tá? Então, isso aqui, ó, 2, 2,4, 2,49, etc., é a classe A de um corte. Enquanto que 3, 2,5, 2,45, 2,450, eu pus 450 aqui, só para marcar que eu estou pegando 3 casas decimais, tá, gente? 0, 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. E esse conjunto aqui, essa sequência aqui, ela constitui a classe dentro do corte, desse corte dos números cujo quadrado tem a sequência, a classe, né, dos números cujo quadrado é menor do que 6, a classe do corte é isso aqui, vocês entenderam, né? Já estou embolando tudo aqui. Mas é isso, esses R's aqui são todos racionais, os S são todos racionais, e eles vão cercando o número x cujo quadrado é 6. Né? Vocês vejam aqui que o quadrado desses números R estão cada vez mais próximos do 6. Né? Esses aqui sempre menores e esses aqui sempre maiores. Essa tabela aqui, gente, tem infinitas linhas. Tá? Eu parei aqui na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu parei com 5 casas decimais, né? Mas eu posso continuar fazendo esse exercício indefinidamente. A gente vai chegar numa hora que eu fiz essas contas na calculadora, ó, vai chegar uma hora que o número de casas da calculadora já não vai identificar mais diferenças, tá? Então, essa tabela tem infinitas linhas. E ela apresenta um exemplo de corte em Q0+. Corte em Q0+, porque os elementos das classes são todos números racionais positivos. Tá? E o elemento que
o número que determina esse corte não é um número racional, tá? E aí a definição de número real é incluir esse número aqui no conjunto novo que a gente está inventando, que é o conjunto dos números reais. Tá claro isso aí, gente? Esse exercício matemático de alta complexidade? Sim, tá claro e é bem interessante. Beleza, gente. A fala do Guilherme representa todos vocês? Jussara, tem jeito de mostrar que o raiz de 6 não é racional? Tenta escrevê-lo como um número racional e ver o que acontece. É isso que eu ia falar. Tem até um exercício para fazer isso aí, acho com vários primos também. No caso, 6 não é primo, né? Mas com vários primos também tem jeito. E produto de racional também. Normalmente essa ideia de supor que é racional e mostrar que é irracional, tipo, você chegar num absurdo, né? Se supor que é racional, dá certo. E esse caso também de usar a paridade também, isso funciona muito também. Eu lembro quando eu tava tava saindo do ensino médio, e aí eu fui olhar umas provas um pouco mais elaboradas, por exemplo, sei lá, do ITA, de uns colégios assim melhores, as provas são um pouco mais difíceis, e aí lá tinha uns negócios assim, entendeu? De mostrar alguns elementos são irracionais e tal. E aí, a princípio, eu olhei isso e falei, eu não faço nem ideia de como é que mostra isso. E aí depois eu fui dando uma olhada e eu fui aprendendo, entendeu? Mas essa questão até da paridade é uma que dá para mostrar em vários casos. Né? Laura, a pergunta é importante, tá? Porque o que eu estou fazendo aqui é dizendo para vocês que não existe um número racional, não existe um número racional cujo quadrado é 6, né? Então, tem que mostrar isso, né? E aí a demonstração é parecida com aquela que a gente fez ao supor que eu conseguiria medir a hipotenusa do triângulo usando o cateto como unidade de medida. Ou seja, suponha que raiz de 6 é igual a m sobre n, com mn inteiros, e a fração m sobre n seja irredutível. E aí vê o que você conclui a partir disso. Tá? Depois conta pra gente, tá bom, Laura? Tá bom. Bom, então, gente, os números, né? Os números reais, né, que a gente tá inventando aqui hoje, eles são constituídos pelos números racionais, né, que a gente já conhecia, e agora a gente está incluindo esses números, né, que não são elemento de corte, né, nesses cortes, né, não são elemento da separação dos cortes. Então, esses números são chamados irracionais. Então, os números reais se classificam entre racionais e irracionais, e os números racionais se classificam em inteiros ou fracionários, tá? Então, esse aí são até onde a gente foi até agora, tá? No conjunto numérico, nos conjuntos numéricos. Lembre-se de que a gente ainda falta falar sobre os números relativos, ou seja, os números negativos. A gente está seguindo aqui a ordem do Caraça e ele vai falar dos números negativos ou relativos, mas por último, tá? E aí, olha, tem vários detalhes aqui de ordem filosófica, matemática rigorosa, etc., que a gente não vai falar, tá? É que, por exemplo, a forma dos números racionais. Será que todo número irracional é do tipo raiz de alguma coisa, raiz enésima de A? Né? A gente conhece o π, a gente conhece o E. Será que todos os números irracionais são ou raiz, ou π, ou E? O número de Euler, né? A gente, de alguma forma, tangenciou isso aí, mas tem que estabelecer de uma maneira mais formal a bijeção entre R0 e a semirreta com origem num ponto O. E as operações, vocês lembram que a gente falou de adição, subtração, multiplicação, etc., nos outros conjuntos numéricos? Aqui não deu tempo de fazer isso, tá? Mas existem as operações no
R0+, né? Mas isso aí é assunto, esses e outros assuntos vão ser tratados lá na disciplina Fundamentos de Análise ou Análise 1, e aí eu não vou aprofundar nisso aqui, porque o nosso propósito maior aqui é o ensino-aprendizagem desses números, tá? Então, é só para lembrar vocês de que a gente, professor de matemática, tem que conhecer essas ideias de maneira profunda, tá? Para ensinar isso, né? E, novamente, lembrando, não é para ensinar desse jeito, mas é preciso conhecer desse jeito. Era isso, gente. Dúvidas? Comentários? O Ibope hoje está baixo, o fórum hoje está baixo, só 16 pessoas. Que chato. Diga, Pedro. Não, na verdade, eu levantei a mão acidentalmente, mas eu queria saber se, assim, se alguém da turma conseguiu encontrar um PDF desse livro do Caraça, porque pelo menos por enquanto, sem cogitação, arrumar um físico. Ô Pedro, eu consegui, só que é uma versão de, sei lá, 1900 e bolinha. Então, eu consegui esse também, só que aí a Jussara falou que Desculpa, é original, né? sim. Ele é de 1941. Ah, entendi. O que eu falei, Pedro? Desculpa. Não, é que você falou que a edição que você está usando é de 2000 e alguma coisa, 2003. 2003. Aí, mas deve ser a mesma coisa, né? O mesmo conteúdo. E só o editor novo faz algumas observações do tipo, usar esse símbolo Q0+, ele está usando para ser coerente com a notação atual, porque o Caraça não usava essa notação. Ele tem umas notas de rodapé em que ele vai explicando, justificando algumas escolhas que ele faz, né? Justo. Mas assim, o conteúdo do Caraça, acho que até o original é bacana, né? Você vê o texto original dele e aí tomar esses cuidados, né? Que a matemática de 1941 era diferente da de hoje, a anotação e tudo mais. Já vale um estudo de história da matemática ali. Sim. E deixa eu até contar para vocês. Aqui, depois que ele estabelece aquele conflito, né, de que não dá para... O conjunto dos números racionais não é contínuo, ele tem um capítulo de história da matemática. Ele para de discutir a matemática para discutir história da matemática. E olha os títulos das sessões desse capítulo, um pouco de história. A inteligibilidade do universo, condições sociais, as preocupações fundamentais, as respostas jônicas, a resposta de Heráclito, o devir do mundo, a harmonia dos contrários, a resposta pitagórica, uma ideia grandiosa, verificações, e aí é a história da matemática, né? Grandeza e mesquinhez de uma ideia, asas quebradas, tentativas de fuga, a crítica eleática, né, que é um determinado grupo de acadêmicos, digamos assim, né? A polêmica antipitagórica. Aqui vai entrar aquela questão dos incomensurados, dos infinitesimais, né? As novas preocupações, etc. Então, tem esse momento aí entre lidar com o problema da continuidade, estabelecer o corte de Dedekind, né? Ele vai contar uma história aqui no meio para a gente entender o que estava rolando, né, na matemática, o que estava acontecendo nesse intervalo de tempo. E eu acho que a melhor qualidade do livro do Caraça é ele estabelecer essa humanidade da matemática, né? Porque a gente, na hora que a gente encontra com a matemática na escola, a gente acha que ela foi sempre assim, o que não é verdade, né? Ela é uma construção humana. Não se esqueçam disso nunca.
Ela não existia antes da humanidade e ela não é descolada da humanidade. Mas se existe o PDF, ótimo. Então, leia com cuidado. Eu estou aprendendo. Talvez se a gente falasse essas coisas para os nossos alunos, eles não achariam tão sem graça quanto eles acham, na maioria das vezes, a matemática. Mas lembra, não fala desse jeito não, tá? Não falar aí, assim, né? Mas eu falo assim, mostrar coisas e evidências de que a matemática não é essa coisa, enfim, extraterrestre, enfim. Pois é. Na aula de terça-feira, na turma da noite, de repente eu me deparei com os alunos pensando assim, o que a gente faz para fazer a matemática ficar atrativa para os alunos e tal, e eu meio que dei um chilique lá, tá? Então, fica a sugestão para assistir a gravação da aula, assim, na meia hora final, tá? Da aula de terça-feira, por causa dessa coisa, né, da matemática é tão humana, né, criada a partir das necessidades humanas. Por que a gente fica procurando, fazendo esses malabarismos pedagógicos para os alunos se interessarem por matemática? Será que precisa disso mesmo, né? Onde foi que a gente perdeu a conexão com a vida? Acho que é importante dar uma... O que foi, João? O que é sinistro? Não, porque às vezes a gente não para pensar nessas coisas, né? E aí como se diz, né? É assombroso. Por que a gente nunca pensou nisso, né? Antes? Pois é, professores de matemática. Vamos aterrissar a matemática na Terra, na realidade, na vida. E aí, se alguém algum dia se pergunta assim, Sara, por que você trabalha com modelagem? Por causa disso. Tá? A modelagem faz promove esse reencontro da matemática com a vida. Porque ela ficou afastada da vida por um tempo. Tá? Mas não precisa fazer malabarismos pedagógicos para atrair a atenção das crianças. Né? Basta voltar, fazer a conexão, igual a gente fez aqui a conexão dos números, dos conjuntos numéricos com a reta geométrica, vamos fazer a conexão da matemática com a vida. Tá bom? Podemos Beleza, parar muito obrigado. por aqui? Aí, Paloma. Exatamente. A Paloma falou aqui que quando eu comecei a falar sobre trazer a matemática para a realidade, eu pensei na modelagem. Estou sendo influenciada por você. Gente, olha, meu objetivo como professora é influenciar vocês todos. Eu não tenho esses melindres de não influenciar aluno. Não, eu quero influenciar. Eu estou... como é que fala? Essa coisa que a gente... Professor doutrinador. Estou doutrinando vocês. Estou doutrinando vocês, Paloma, mas não, a palavra não é doutrinar, na verdade, não é o que a gente está fazendo aqui. Eu me posiciono, tá? Eu não consigo ser uma Jussara na vida e uma Jussara aqui na sala, outra Jussara aqui na sala de aula. É isso, tá? A matemática é uma coisa humana. Ela é usada para criar. Obrigada, João. Há controvérsias, tá? Tem gente que não gosta, não, mas eu prefiro assumir que eu estou fazendo isso, mas vamos lá. Tá, gente? É isso. A matemática é algo usado para criar a nossa realidade, né? Decisões são tomadas por meio da matemática, né? Se a vacina é eficiente ou não, se o salário vai aumentar ou não, se a economia, se o mercado está favorável ou não, tudo isso é influenciado por matemática, tudo isso tem matemática envolvido. E é ali que a gente busca
exemplos ou estímulos para os nossos alunos, é na vida. E se a gente nega para eles esse conhecimento da matemática, a gente perpetua a exclusão na sociedade. A gente precisa instrumentalizar matematicamente as pessoas, não de forma alienada, tá? De uma forma crítica, politizada, comprometida com o bem-estar social, enfim, a matemática faz parte aí disso, tá, gente? Ela não precisa ser um gás nobre na escola que não se mistura com as outras disciplinas. E nós, professores, somos os responsáveis por restabelecer esse encontro, tá bom? Beijo para vocês, estudem, tá bom? Exato, Pedro, Paulo Freire. Eu já falei para vocês, né, de um bate-papo de Paulo Freire com o Biratã D'Ambrosio, imperdível. Uma entrevista mediada pela Maria do Carmo Domide Mendonça. É uma entrevista, acho que eu falei para vocês e botei um link lá no nosso Moodle. Tá? É importantíssimo ler isso aí. Turma, tá bom por hoje, né? Queridos, estudem, tá bom? Professores de matemática precisam muito saber dessas coisas. E, fiquem de olho lá na programação. Nós não vamos ter encontro na semana que vem, tá? Mas tem tarefa, nós temos aula quinta-feira que vem, tá? Comportem-se no carnaval, não aglomerem, não coloquem em risco a vida de vocês, nem a dos amigos, dos familiares, tá? Mantenham-se com cuidado no feriado de carnaval, se protejam as pessoas que vocês amam e até a próxima. Beijo. Tchau. Já falei demais. Tchau, Jussara. Jussara. Bom feriado. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite.